Boa tarde, turma do nono ano, Eris, Ceres, Halley. Então, essa semana nós vamos trabalhar, né, com a carta aberta, que é um gênero textual argumentativo, assim como os que nós já vamos, a gente já vem trabalhando em redação com a dissertação, só que aqui é um formato diferenciado, né? Alguns vestibulares, eles cobram a carta argumentativa, então é bom que vocês, né, conheçam esse tipo de carta para que, além de fazerem o Enem e forem fazer um outro vestibular, tenham um contato com esse tipo de carta, mas nunca tenham tido contato na escola. Então, tomem cuidado com isso, porque algum vestibular ele pode cobrar a carta argumentativa, a carta aberta enquanto prova e de redação. Então, a carta aberta ela é um gênero utilizado para discutir assunto que é de interesse público e não pessoal. Tem um objetivo de transmitir informações de interesse coletivo, geralmente em forma de protesto, como o que a gente viu, né, tem lá no módulo, na página 72, que é uma carta aberta das mulheres negras do estado de São Paulo, aos deputados da Assembleia Legislativa também do estado de São Paulo. A carta aberta ela pode ser usada para externar um problema de interesse que interessa um público geral, assim como para alertar ou conscientizar esse público. Sua linguagem possui um estilo persuasivo, ou seja, aquele estilo de texto que tem o interesse de convencer o leitor a aderir ao posicionamento, já que na maioria das vezes quem escreve tem a intenção de convencer esse leitor, né, por ser um texto de cunho argumentativo. Também chamada de texto epistolar, a carta aberta também é usada para instruir, informar, reivindicar ou entreter. Os interlocutores geralmente são seres coletivos, como comunidades, governos, sindicatos ou representações. O teor do texto ele pode variar, juntando a argumentação, né, com a descrição ou instrução, por exemplo. Lembrando que ele é mais, embora haja essa mistura, ele é mais argumentativo. Na carta aberta também é possível propor uma solução para um problema discutido ao longo do texto, assim como motivar o destinatário a resolver o problema, né, de forma consciente e reflexiva. Essa determinada situação comunicativa, ela possibilita a expressão de opinião e liberdade para tratar de uma questão. Como vocês podem ver, né, lendo lá o texto da página 72 e 73 no módulo 2 de vocês. Qual é a diferença da carta pessoal para a carta aberta, a carta argumentativa? A carta pessoal, ela, como o próprio nome já diz, ela só abrange o remetente e o destinatário. É uma carta que você pode utilizar uma linguagem muito mais simples, já que você vai direcionar a um amigo, a um familiar. O grau de intimidade entre eles aí já é grande, então a linguagem ela pode ser informal, você pode escrever da forma como você quiser. Já na carta aberta, essa linguagem deve ser mais formal, pois tem que seguir uma estrutura. Essa carta ela tem um objetivo, que é externar um tipo de situação. Além disso, o destinatário da carta aberta ela pode ser uma pessoa específica ou um grupo de pessoas, como, por exemplo, a própria sociedade. Normalmente, a carta pessoal ela é identificada de acordo com alguns elementos que já estão evidenciados no próprio envelope, como o endereço do remetente, o CEP de destino, o estado em que essa pessoa mora, o nome e o endereço completo. A carta pessoal ela caiu em desuso, né? Ela não é mais usada por questões mais acho que de logística, já que o e-mail veio substituir essa carta, porque é muito mais rápido você enviar um e-mail, ele é imediata a chegada dele, do que uma carta você ficar esperando aí coisa de 10, 15 dias para receber, né, e dar a devolutiva. Porém, aqui é importante destacar, como eu já falei anteriormente, que alguns concursos e vestibulares eles cobram a carta como uma prova de redação. Então, é bom que vocês, né, tenham contato com esse tipo de carta aí para poder não perder lá na frente.
A carta aberta, ela segue uma estrutura com um título, já que você vai reivindicar alguma temática. O título, o destinatário, ele é evidenciado logo nesse título, pois o escritor se dirige a ele para começar a falar sobre o assunto. A introdução é nessa parte da carta que o emissor fala sobre a problemática que ele quer discutir. Ele vai discorrer sobre esse assunto de uma forma simples, mas também atrativa, já que o intuito é convencer o destinatário da carta ou o grupo a quem foi dirigido. Já no desenvolvimento, o emissor ele vai relatar e analisar o problema, apresentando argumentos que sejam fundamentados no ponto de vista. Lembrando que a carta aberta, ela tem uma característica muito próxima da carta argumentativa, porque eles têm o mesmo interesse, né? Esqueci a palavra, convencer, né, o seu interlocutor. A conclusão da carta aberta, ela encerra o discurso com uma sugestão de solução para o problema, já que o intuito de quem escreveu, do grupo que escreveu, ele é resolver um problema. Para construir uma carta aberta é preciso que se detalhe, né, o lugar, apresente o destinatário ou os destinatários, sintetize o assunto de uma forma bem clara, objetiva, explique ao remetente sobre qual assunto vai ser tratada a carta, deve ser iniciada com um argumento coerente, já que o intuito é convencer. O emissor ele tem que deixar claro o seu ponto de vista, né, que se trata de uma carta argumentativa. Os verbos eles devem ser escritos em primeira pessoa. Se for para um conjunto de pessoas, vamos supor que seja para uma comunidade, como no caso do módulo, né, os deputados do estado de São Paulo, aí já deve ser utilizado uma outra pessoa do discurso, tomar cuidado com o uso dos verbos aí, utilizar uma informação que organize os discursos, tente ser coerente, coeso, use elementos de conexão dentro do texto, porque falta muito isso. Justificativa de autoridade, a fonte da justificativa, por que você está escrevendo essa carta, qual é o interesse, qual é a justificativa que lhe leva a escrever essa carta aos deputados do estado de São Paulo, aos deputados do estado da Bahia, né, aos vereadores do IDC, qual é a justificativa, ela é plausível, você usa palavras que convençam, o seu argumento ele é convincente, criar uma forma de diálogo com os destinatários, dentro da argumentação, usa uma pergunta retórica para suscitar a reflexão do outro, lembrem-se dos argumentos, eles devem ser pautados nos elementos de coesão, já que o interesse é convencer, reiterar sobre o assunto em questão, antecipar o argumento oposto ao que seja apresentado lá na carta, sugerir a solução para o problema. E no final você pode, né, fazer um agradecimento ao destinatário e despedir-se cordialmente. No final, se foi uma única pessoa quem escreveu essa carta, a um grupo de pessoas, a uma ONG, por exemplo, aos deputados, aos vereadores, ao presidente, se foi uma única pessoa, ela assina essa carta. Caso tenha sido um grupo de pessoas, você deve assinar e os outros assinarem logo abaixo. Esses são alguns, né, itens que devem conter na carta aberta, né, na carta argumentativa. A carta aberta tem uma estrutura semelhante à carta argumentativa, aqui, como eu já falei anteriormente, a finalidade das duas é convencer o leitor a concordar com as opiniões de quem escreve. A estrutura desse modelo também é composta por uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Ainda deve constar local, data, né? Saudar o receptor da sua carta,
né? Ou seja, o destinatário. A diferença é que o receptor, ele é um receptor específico. Então, tomem cuidado com isso aí nas cartas abertas e argumentativas. Na próxima aula, a gente retoma com a leitura da carta aberta, né, das mulheres negras do Estado de São Paulo, aos deputados também da Assembleia Legislativa também de São Paulo. Então, até breve.